tem ação judicial contra o Campos Neto. A ideia dessa ação judicial é impedir que o presidente do Banco Central faça manifestações políticas, é o pedido. E esse pedido do Partido dos Trabalhadores, essa ação, traz como um dos argumentos exatamente a reunião, o evento que aconteceu na segunda-feira da semana passada na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma homenagem ao presidente do Banco Central, um evento que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com alguns outros políticos também, ex-governadores, o João Dória, o Rodrigo Garcia estiveram presentes. Enfim, nós entrevistamos ontem, inclusive aqui no Linha de Frente, o Tomé Abduch, deputado estadual, que foi quem propôs este evento. Faz sentido essa ação para impedir o Campos Neto de se manifestar? Luiz Fernando Pacheco. Boa tarde, Nelson Kobayashi, boa tarde a toda a bancada e boa tarde à nossa qualificada audiência. Essa ação faz sentido, mas antes eu gostaria de pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a independência do Banco Central é um erro. Quem foi eleito deve nomear o presidente do Banco Central. Não faz nenhum sentido que o atual presidente do Banco Central tenha sido nomeado por Bolsonaro, que ele tem um mandato que se estenda até o governo Lula. Então começa daí. Ele está praticando uma política neoliberal num governo de esquerda. Então isso aí já está errado. O Campos Neto, que é neto de quem? De Roberto Campos, o famoso Bob Field, né? Por quê? Porque era um liberal que era acusado de ser vendido para a política norte-americana em detrimento do Brasil. Um economista de fôlego. Seria bom comentar quem o acusava disso e quem o elogiava. Quem o acusava, então, era sempre essa disputa. Esquerda-direita, progressistas ou gente que privilegia o investimento no social e gente que privilegia você segurar e agradar o mercado. O governo não está aí para agradar o mercado, não. O governo está aí para cumprir, este governo, que é um governo de centro-esquerda, sair para cumprir funções sociais, em especial em relação à moradia, educação e saúde pública. Então já está errado que eu sou totalmente contra, acho que deve ser revista essa questão de autonomia do Banco Central. O Bob Fields Neto, aí, o Campos Neto, ele errou muito, ele foi jantar na casa do Luciano Huck, num convite para amigos. Quem são os amigos do Luciano Huck? São os neoliberais. Aí depois ele vem, recebe do deputado Tomé Abduch, nosso amigo, participa com a gente aqui, às vezes, em programas, mas a quem eu me oponho ferrenhamente, vem aqui receber uma homenagem da direita, da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e depois participa de um jantar no Palácio dos Bandeirantes, que foi pago por mim e por vocês, por você, telespectador. Esse camarada que autonomia, independência do Banco Central, ora, que autonomia e que independência? Ele foi nomeado pelo Bolsonaro e é o Bolsonaro que ele continua servindo, fazendo e implementando políticas que contrariam o governo atual que foi eleito. Então ele não deveria estar lá servindo ao governo Bolsonaro. Essa independência do Banco Central é uma balela e ele já se coloca. Ele está servindo ao Brasil. Quem é um dos candidatos? Ele está afundando com o Brasil, eu vou chegar lá. Quem é um dos candidatos, no caso de mantida a inegibilidade, será mantida, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tarcísio de Freitas. Ele vai lá fazer política. Um presidente do Banco Central será independente se ele for independente de todos. Mas, Pacheco, do governo da vez e da oposição da vez. Não é um erro justifica outro, porque eu acho que não houve erro. Pacheco, o presidente Lula, eu vou chegar lá, se vocês me deixarem. Vamos lá, conclui aí, Pacheco. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Eu vou chegar lá. Por que o Lula comparou o Campos Neto ao Moro? Porque o Campos Neto, ocupando uma função como o Moro ocupava, uma função que não tem nada a ver com política, uma função que deve ser técnica, está fazendo política e já se colocando como
candidato a ministro de um futuro eventual governo do Tarcísio. Como o Moro se colocou e foi ministro, foi um desastroso ministro do Jair Bolsonaro. Questão de baixar os juros. Tem que baixar os juros. Por que a Bolsa está caindo? Porque são especuladores. Por que a Bolsa está caindo e o dólar está subindo? Se você tem um juros mais baixo, os juros deixa de ser atrativo, a aplicação financeira deixa de ser atrativo, e aí você investe aonde? Em empresa. Então a Bolsa deveria estar subindo. Sim. Essa especulação no mercado financeiro. Pacheco. E para finalizar, Nelson, a sua pergunta. Vamos lá. Ação de improbidade contra o Campos Neto. Essa ação de improbidade tem que ter uma liminar para afastá-lo da presidência do Banco Central, porque ele está cometendo improbidade, sim, ao se colocar como um ator político. Peraí todo mundo. Nós vamos falar de um assunto de cada vez aqui. Quem é que vai falar agora é o Rafael Macris, que pediu a palavra depois do Jogo da Luz. Vamos lá. Primeiro, o mais curioso aqui é que esquerdista não sabe como que funciona a política fiscal de juros no Brasil. Isso aí tá claro, não é simplesmente você pega uma caneta, vai lá e abaixa os juros que as coisas funcionam do jeito que você está falando, Pacheco. Me desculpe. Os juros... Então você não pega a caneta e aí as coisas funcionam. Mantém os juros como está. Os juros, a taxa de juros é utilizada para controlar a inflação. A inflação é o pior veneno para o mais pobre. Você diz aqui defender o mais pobre, mas você está defendendo uma política que vai fazer com que o Brasil perca o controle da inflação. Você está completamente perdido no seu argumento. Você precisa entender um pouco como que funciona a política fiscal do Brasil, como que funcionam as decisões com relação à taxa Selic, para você poder saber como que estão funcionando as coisas lá. E primeiro, eu não vejo você ficar revoltado como você está ficando agora, quando, por exemplo, um ministro do STF vai receber alguma condecoração, alguma homenagem. Mas quando a gente vier falar de ministro do STF recebendo condecoração, você vai me ver revoltado. Mas eu nunca vi você... Mas põe o assunto na pauta. Traga o assunto para a pauta. Você vai... Então, um cara... Eu nunca falei sobre não sei o que. O assunto está em pauta, querido. Eu não consigo terminar. Se o assunto não está em pauta, você não pode terminar mesmo. Você está fugindo do assunto. Terminar? Você está falando de STF. Você está falando de Banco Central. Calma aí, Pachecão. Vamos deixar o Rafa... Para concluir, para passar para os meus colegas, que eu tenho certeza que eles também compactuam com um pouco daquilo que eu estou falando. O presidente do Banco Central não decide nada sozinho. Desde o início do governo Lula, a gente vê ataques coordenados de todo o PT e de toda a esquerda em cima dele para terceirizar uma culpa que é do próprio governo. Segundo, os diretores que compõem o comitê de decisão da política de juros são formados por indicados pelo Bolsonaro e indicados pelo Lula. A maioria... Vamos ver quais vão ser os votos dessas pessoas. Qual é a maioria? Eles estão trabalhando em cima de manter a taxa de juros da forma como está para segurar a inflação. Qual é a maioria? Como eu disse, é o pior veneno para o mais pobre a inflação. Você porque ganha um salário mínimo. Lula, a maioria de diretores da principal autoridade monetária não tendo sido indicados pelo Lula. É muito simples de explicar isso. Então vai lá, Jogo da Luz. Os presidentes, sempre os presidentes, nomeiam um monte de pessoas para o judiciário e para um monte de outros cargos. Isso não quer dizer que em cada troca de governo tenha que trocar todos os membros do judiciário, todos os membros... Mas o judiciário é um poder independente. O Banco Central faz parte da economia. A economia, eu escutei com atenção, o ministro da Economia, querido. Eu escutei com atenção, peço a oportunidade de poder falar. Mandar ali, Vamos lá, tem nada a ver com o judiciário. Escutei com atenção. Vamos lá, vai. Então, não tem sentido achar que troca, especialmente sendo uma instituição independente. E eu disse, de fato, Campos Neto errou ao, como presidente do Banco Central, ter uma atitude política. Por mais que seja uma atitude sem grande efeito para o país, ele errou porque ele deu margem a receber essas críticas e, lógico, exageraram. Mas o Lula erra muito em querer dizer que a culpa dos problemas, do excesso de gastos do governo, que é gigantesco, e essa sanha arrecadatória, seja a culpa do Banco Central. É plenamente dele. E só para terminar, neoliberal só existe na cabeça de comunista e de esquerdista. Não existe ideologia neoliberal. A pessoa é liberal ou não é. Aqueles que têm nomes compostos para dizerem o que pensam, estão sempre dizendo, veja, eu sou meio aqui, mas meio ali também. Não tem neoliberal. Liberal é ou não é?
Pacheco. Vai lá, Zagari. Pacheco, eu, com todo respeito, eu te convido e toda a esquerda brasileira, todo mundo que pensa diferente do que eu penso, a participar de um debate que nós tenhamos capacidade de trazer argumentos e fatos e não que o participante queira ganhar no grito, querer interromper os demais participantes, porque fica ruim até para a nossa audiência entender. Então vamos lá, eu acho que é importante a gente falar de forma pausada para quem está em casa assistir e compreender o porquê que é importante ter a independência do Banco Central, independentemente de quem indica o seu presidente. Até pelo fato de que, repetidamente, Rafael Macris já explicou que existem lá tanto indicados quanto do governo Lula, tanto quanto do governo Bolsonaro. Ficar gritando... Tanto quanto não. Tem mais indicados do Bolsonaro do que do Lula no governo do Lula. Não tem problema, mas tem. De fato, tem. Essa é uma realidade. Se a votação é por maioria... E quando a gente fala da taxa Selic, a gente tem que falar de juros. Pacheco, juros, basicamente juros, ele reflete a questão do controle da inflação e da inadimplência no mercado. O Brasil hoje é um país que tem um inadimplemento muito alto. Não existe uma fórmula mágica para reduzir juros do dia para a noite. Então não adianta o governo federal dizer que tem uma política social e aí nós vamos divergir. O governo, eu discuto muito isso aqui com o Leandro, que é economista, que ele defende uma tese que, olha, o governo tem uma carta branca para poder gastar mais do que arrecada, porque tem ali que garantir o social. Mas não é isso a conta. A conta é, precisamos ter um governo a médio e longo prazo que consiga fechar essa conta, que tenha superávit, que não tenha um déficit tão grande. É óbvio que todos nós aqui nesta mesa queremos que a taxa de juros reduza, que a inflação seja reduzida, mas não adianta nós acharmos que vamos fazer isso no grito, apedrejando um presidente de uma instituição. Divergir em termos políticos dele, você com certeza diverge, o próprio Diogo também pontuou, eu estava ali fazendo um elogio. Agora, a gente tem aqui para falar sobre fatos e tentar, de alguma forma, dar nossa opinião, mas também apresentando soluções. Eu penso dessa forma, Pacheco. Agora eu quero saber o seguinte, a gente está falando aqui sobre independência ou autonomia do Banco Central. Isso não caiu do céu, não. Isso não foi do dia para a noite. Isso foi um projeto legislativo discutido, votado, aprovado, sancionado, ou seja, passou pelo crivo do processo legislativo e, portanto, do processo democrático. Tem como ser contra algo que passou pelo crivo do processo legislativo democrático? Claro que porque tem. A gente não tem, Pacheco, nesse momento, nenhum tipo de projeto de lei, pelo menos, de relevância em discussão na pauta do Congresso Nacional. Não é uma questão de respeitar a lei? E aí? Não, a lei está sendo respeitada. O Roberto Campos Neto está lá, como fala, há um colegiado e tal, colegiado que, da maneira como foi criado, você está num governo e o colegiado que está lá mantido é o colegiado que tem maioria indicada pelo governo anterior. Mas isso vale no contrário também. E vale o contrário também. Se o Lula perder a eleição para o Tarcísio, por exemplo, continua sendo o caso do Lula. Portanto, isso é um mal, isso é um erro. A lei foi justamente debatida, votada, sancionada. Acho que está na hora de rever a lei, porque não está dando certo. Quando você tem autonomia do Banco Central, você tem que... Pois bem, faz autonomia sentido. política ao presidente do Banco Central, que está andando de braço dado com o bolsonarismo. Fala, o governo do presidente Lula. Pois bem, faz sentido. Faz sentido o Lula achar diferente dos outros. Perfeito, ele tem o direito de pensar diferente como cidadão. E como presidente, cabe a ele apresentar um projeto de lei, mandar ao Congresso, para o Congresso decidir. E aquilo que o Congresso decidir, o presidente tem obrigação de acatar. E hoje a lei é assim, o Nelson Kobayashi está certíssimo. O presidente está desrespeitando o Lula, a lei, como presidente, ele está o tempo inteiro dizendo que ele quer derrubar o presidente do Banco Central. E aí ele está errado, ele tem que seguir a lei. Porque ele, Lula, com essas falas, está causando instabilidade, aumento do dólar, aumento da inflação e, sem dúvida, menos investimentos para o país.